E nessa criação da mulher nós vemos o quê? Deus criou o homem para ficar sozinho? Deus criou o ser humano para ter relacionamentos, um ser social. Não é bom que a gente viva sozinho. Não é bom que nosso companheiro seja o Facebook ou a televisão. O bom é ter contato com seres humanos. Alguns nascem com o dom da castidade, não vão casar, ter uma esposa, mas ninguém nasce com o dom de se isolar do mundo, de não ter nenhum amigo, de não ter contato com ninguém. Ninguém nasce com esse dom. Aliás, isso não é uma maldição, né? Nós nascemos com o dom de se relacionar. Isso mostra um pouco. Desculpa, é porque a gente foi mexer e acabou fazendo nada. Não tem problema, não. E isso mostra também um pouco da imagem de Deus, né? Deus, ao criar Eva, mostra que Ele próprio era um Deus social, que gosta de se relacionar. Deus não ficou sozinho na sua eternidade, na sua perfeição, mas Ele decidiu dividir o universo com o homem e com a mulher. Então Deus é um Deus que gosta do contato. Tanto que Ele envia Cristo para ser o quê? Um ser humano como a gente. E quando Cristo nasceu e viveu entre nós, não foi um Messias isolado, não foi um Buda, né, que se isolou do mundo, não foi um Maomé que foi para uma caverna receber revelações, não foi um Francisco Xavier que tinha que ficar isolado lá do mundo para receber os passes. Não, Jesus veio e comeu com pecadores, foi em festas, Ele viveu no mundo para compartilhar o amor de Deus. Então Deus é um ser social, é um Deus social. Vamos para a terceira parte agora, da realidade agora do homem. Deus criou tudo bom, mas nós tivemos a queda em pecado. Alguém sabe de cor o que está no Salmo 51:5? Sem procurar na Bíblia, é um texto que os luteranos têm que saber de cor. Exatamente, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Nós nascemos e herdamos o pecado de Adão e Eva. É o pecado original. Nós nascemos com essa culpa e com esse pecado, né? Sem ter cometido nenhum pecado, nós já nascemos em pecado. É um defeito de fábrica. É igual um carro da Chevrolet ou de qualquer marca, né? Fabrica, sai 0 bala da fábrica e aí passa uma curva, acidente. Aconteceu nos Estados Unidos, né? Uma pecinha pequena, uma diferença de 3 milímetros na ignição fazia com que o carro desligasse quando passava num buraco. E aí o carro desligava, travava a direção automática. Várias pessoas nos Estados Unidos morreram por uma pecinha com defeito de 3 milímetros. Então o pecado é esse defeito. Já vem de fábrica, né? Se você pegar um ser humano, ele nasceu, colocar em qualquer lugar do mundo isolado e depois trazer para o mundo, ele vai ser pecador igual cada um de nós aqui. Está dentro de nós o desejo de fazer errado, não é? Você vê isso na criança já com 1, 2 meses de idade. Ela pega a chave do pai e joga no chão. O pai pega a chave, dá na mão dela, ela brinca e joga no chão. Ela sabe fazer o pai de bobo já. E ela dá risada disso. Então, o pecado original é uma realidade bíblica. Não é culpa do Adão e da Eva, que foram fazer coisa errada, foram comer o fruto proibido, que não tem nada a ver com relação sexual, né? Era uma fruta de verdade, tá? E Romanos 5 diz o quê? Que por meio de um só homem, o pecado entrou no mundo. Mas também por meio de um só homem, a salvação, a justificação, a vida entrou no mundo. Né? Então essa é a nossa realidade. Nós somos pecadores, mas regenerados por Jesus. E uma outra realidade, pode clicar, em 2 livro de Reis, capítulo 12, versículo 7, o profeta Natan diz o que para Davi? Você é o homem. Davi, quando foi confrontado pelo pecado, mas numa história que ele não aparecia, foi fácil julgar, né? Mate esse homem que pegou a única ovelha do vizinho. Ele tem 100 ovelhas lá, ele foi pegar a única ovelha daquele vizinho. Pode matar, Natan, esse homem deve morrer. E o Natan diz o que para Davi? Pois é, rei, você é esse homem, você é o pecador. E esse dedo de Natan é para nós também.
Nós somos esse homem, nós somos esse pecador, igual o rei Davi. Então essa é a nossa realidade. Parece pessimista, mas não acaba aí a história. Vamos adiante. Vamos afundar mais cada um de nós ali. Nós, a partir do pecado, temos uma tendência agora, que é a transferência de culpa. Lá em Gênesis, versículo 11 e 13, quando Deus aparece, pega lá os dois filhos, né, dele ali, Adão e Eva, fizeram besteira. Ele pergunta para Eva: o que você fez? E ela não responde o que ela fez. Ela responde o quê? Ou melhor, ele pergunta para Adão primeiro: o que você fez? Adão não responde o que ele fez. Ele responde o que Eva fez e o que Deus fez. Esta mulher que você criou, ela me deu a fruta e eu comi. Né? Eu não tenho culpa de nada. Você que criou a encrenca e ela que ele fez pecar. Transferiu a culpa. Deus entra na jogada e pergunta para a mulher: e por que você comeu a fruta? E ela fez a mesma coisa. Não, peraí, foi a serpente que falou para eu comer, e eu comi. A gente não vê essa transferência já nas nossas crianças? Ela picha a parede lá. Eu lembro que eu fiz isso, né? Desenhou na parede e tal, a mãe aparece: quem que foi que fez esse desenho? Aí a criança aponta para o nenê de 3 meses: foi ele. E você com a mão suja de tinta. Pastor Elisabeth conta isso lá em São Leopoldo, quando construíram a casa pastoral, a parede assim, branquinha, né? E aí de repente, depois de um culto, a parede aparece toda cheia de barro. E aí ele vai lá para as crianças e a filha dele estava lá. Quem fez isso? A filha dele com a mão para trás: foi ele. Ah, engraçado, quem que lavou as mãos então dessas crianças? Deixa eu ver a sua mão. A mão delas toda suja de barro. Né? Então, essa transferência faz parte da gente. A gente transfere a culpa dos outros. Não é assim na igreja? O pastor vai visitar um membro afastado. E o pastor diz: você é o homem, você pecou. Ninguém te afastou da igreja. Você se afastou porque quis. Você é o homem. E o que de repente um membro está afastado disso? Não. Foi o fulano e fulano que Deus criou, eles fizeram isso, e eu comi, e eu me afastei. Ou foi você, pastor, que um dia fez isso, e eu comi a fruta, ou seja, eu me afastei. A culpa é do Senhor, a culpa é da liderança, a culpa é dos outros. Algo dá errado na igreja, a gente gosta de achar os culpados. E o problema de achar culpado em coisas que acontecem na igreja, em eventos, é que sempre nós vamos ter uma transferência de culpa automática na congregação. Um falando que a culpa é do outro. A culpa é de quem não fez porque nunca ajuda. Não, a culpa é de quem faz porque nunca pede ajuda. A culpa é do fulano de tal que, no fim, é uma verdadeira falta de amor cristão. Às vezes, algumas discussões que nós temos nas congregações é uma verdadeira perda de tempo. Na verdade, fica se transferindo culpa igual Adão e Eva, sem olhar para frente, né? Vamos adiante agora. Deus criou o ser humano para viver agora em 3 esferas, dizia já o Lutero. Primeira esfera é a esfera da família. Nós vamos depois, mais tarde, entrar dentro dessa esfera. Segunda esfera, vou pedir para o André passar. Da família nós temos, Lutero fala o quê? Nós vivemos na família e também vivemos na sociedade. E a terceira esfera é a igreja. Só que Lutero não pôde falar de uma quarta esfera porque não havia conhecimento da época. Existe uma quarta esfera que nós não falamos muito, que é você mesmo, né? Você e sua relação consigo mesmo. Não havia psicologia na época de Lutero, então não tinha como ter essa ideia. Mas na verdade são 4 esferas. E essas 4 esferas estão presentes na criação já. Deus criou Adão sozinho, ele e ele mesmo. Adão ficou triste, né? Porque os animais estavam de 2 em 2. Então ele com ele mesmo ali teve um pensamento, né? Aí Deus criou a família, Adão e Eva, né? E ao criar a família, cria a sociedade. Onde está a igreja nisso? Nós temos lá si mesmo, Adão sozinho, depois Adão na família, depois Adão na sociedade, que vão se multiplicar os filhos, né? E a igreja? Onde que está a igreja antes da queda em pecado?
Aonde que está a igreja em Apocalipse? O que Apocalipse fala sobre a igreja? E lá não haverá templo. Não haverá igreja. A igreja, querendo ou não, sabe quando você tem um vazamento e você não tem ainda a peça, você vai e remenda, né? Bota um silver tape, faz alguma coisa ali para segurar o vazamento. A igreja, na verdade, é isso. O mundo quebrou e Deus colocou a igreja. E o que é a igreja nesse sentido? É o povo que carregou a promessa. A promessa que Deus deu a Eva, né? De ti sairá o descendente que esmagará a cabeça da serpente. Ali é a igreja, essa promessa sendo passada de geração em geração. Então a igreja foi criada por Deus, digamos assim, porque o ser humano quebrou o perfeito relacionamento do ser humano com Deus. E aí houve a necessidade de criar a igreja, a promessa para que o ser humano não ficasse perdido em si mesmo e no seu pecado. Porque a partir do pecado, o ser humano se afasta da glória de Deus. Deus cria a igreja, a promessa de salvação para que o ser humano sempre tenha no seu coração, ali a humanidade tenha dentro de si a pregação do amor de Deus. Porque por si mesmo agora, o homem já não consegue mais vislumbrar a glória e o poder de Deus. Ele agora está perdido em seu pecado. Vamos abordar os desafios do ser humano, do homem, nessas 4 esferas agora. Se alguém tiver alguma dúvida, levanta a mão que a gente vai falando. Vamos então ali para uma realidade. Em todas as esferas, após a queda em pecado agora, nós vamos ter 2 coisas: lei e evangelho. Primeiro, vamos ter o ciclo do pecado. O que é o ciclo do pecado? Nós vemos no livro de Juízes e na vida de Davi. Primeiro círculo, pode passar, André, acho que 2 toques. Obrigado. Primeiro temos a graça recebida. O ser humano, o Davi recebeu a graça, né? Eu estou falando aqui de uma perspectiva de quem já é cristão, não de quem está no mundo perdido. Recebemos a graça, seja no batismo, no culto, na Santa Ceia, quando lemos a palavra. A graça de Deus está em nossos corações. Só que mesmo assim, nós caímos em pecado. Temos ali Davi sendo confrontado por Natã. Você é o homem. Todo culto e toda vez que você abre a Bíblia é uma oportunidade de ouvir Deus dizer: você é o homem que pecou. Não é o seu vizinho, não é o membro inativo, não é o pastor. Quando o pastor abre, é o pastor também, né? Você é o homem que pecou, né? Da graça, vemos o pecado. Aí a lei nos condena. Caímos em pecado, a lei de Deus nos condena, mostra o nosso pecado, nos joga no inferno. E nós que já temos a graça, temos a oportunidade de se arrepender quando a lei nos confronta. E isso é o mais importante. A igreja não pode parar na lei. Às vezes a gente para só na lei. E aí todo mundo morre no inferno igual o mundo. Aí não vai ter diferença entre igreja e mundo, né? A única diferença vai ser que a igreja de repente vai ter hipócritas maiores, né? Fingem que não tem pecado, mas vão para o inferno do mesmo jeito igual o mundo, porque vivem na lei. A lei só mata. É preciso da lei? É. A gente tem que morrer todo culto. Tem que sentir o fogo do inferno ali pegando na nossa alma todo culto. Quem não sente isso é porque é um fariseu, né? Não, mas sermão não é para mim hoje. A lei tem que matar a gente. Toda vez que abre a Bíblia, lê a palavra, tem que ir lá para o inferno quase. Mas para quê? Para que a graça de Deus resplandeça em nossos corações. Quando a gente ouve no culto a bênção do pastor, que não é o pastor, mas é Deus, né? O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. É o rosto de Deus, não mais com a fúria e a ira da lei, mas com a graça do Evangelho. É dizendo para você: olha, você recebeu a lei em diversos momentos do culto, confissão de pecados, sermão, mas você recebeu muito mais graça, a absolvição, o Evangelho no sermão, a Santa Ceia, na oração, na ação de graças e agora na bênção para não restar dúvidas. Eu acho que aí a gente interpreta algumas coisas dos luteranos, né, que é engraçado. Tem gente que terminou a Santa Ceia, vai embora, né?
fica para a bênção. Assim, de repente eu vejo pelo lado bom, de repente ele, não, já entendi a mensagem, eu não vou precisar que repita de novo na bênção, já estou com a graça, vou embora, a bênção para reforçar, mas eu tirei 10 já, né? Eu acho que deve ser isso, né? O luterano está tão com a graça de Deus que acabou a Santa Ceia, ele quer ir embora do culto, né? Não precisa da bênção, né? Mas se esquece que outros irmãos na fé precisam do abraço dele depois do culto, né? Ele precisa dar a graça de Deus para os demais também, né? Então a graça de Deus é o mais importante nesse ciclo do pecado, né? Por isso, a promessa de Abraão, que Deus dá a Abraão, o evangelho em si, que Deus deu a Eva, né? É tão importante. O que Deus diz a Abraão em Gênesis 12:3? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A salvação do mundo se dá por indivíduos, a fé individual. Eu não consigo ter fé pelo meu avô, bem que eu gostaria. Bem que eu gostaria que fosse verdade o que Lutero acreditava ser na época dele. Era só ir para o Vaticano, sobe as escadas ali de joelhos, depositam uma moedinha de prata e pronto. Eu gostaria, eu faria isso, ia até a Itália lá, subiria o Vaticano de joelho e faria isso para salvar meu avô. Mas não é assim. E graças a Deus não é assim pela lei, né? É pelo Evangelho. Ele vai ter que crer pela ação do Espírito Santo, né? E por eles reconhecer que a crença dele leva à condenação. Por enquanto ele está na lei só, não tem evangelho porque ele não quer ouvir o evangelho. Ele ouve, mas igual a gente lê em Apocalipse, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Ele só tem ouvido para escutar, não para ouvir, tá? No grego também são dois verbos, escutar e ouvir. Escutar, assim, entrou aqui, sai por ali, você escutou. Ouvir é entra e fica. Então ele só tem ouvido para escutar o evangelho. Ele ainda não ouviu, não reconheceu a graça de Deus ali. Nós que estamos na igreja, cremos em Jesus, os nossos ouvidos são para ouvir. A gente ouve e a palavra fica. Essa promessa de ser bendita toda a família que há na terra por meio de Abraão é o evangelho. Porque de Abraão sai a descendência de Davi e aí a descendência do próprio Salvador Jesus, né? Deus, ele abençoa o mundo por meio dessas promessas que são transmitidas de geração em geração. Aí vem um ponto importante que nós não podemos esquecer na nossa vida de igreja. Não há referência que em ti serão benditas todas as nações. Muito cuidado quando a gente regozija com a bancada evangélica no Congresso, porque Deus não quer salvar o Brasil. O Brasil não é do Senhor Jesus, São Paulo não é do Senhor Jesus. Deus não veio salvar um ambiente geográfico ou pessoas com RG nascido brasileiro. Deus não veio salvar nações nesse sentido assim, pronto, o mundo agora é do Senhor Jesus. Não, declare que a sua cidade, não tem isso na Bíblia. Jesus chama cada discípulo individualmente, por exemplo. Ele não chama vocês galileus, vocês esse barco é do Senhor Jesus. Não. Ele, com Zaqueu, desce daí. Ele não fala todos os né, pessoal, todos publicanos, agora é do Senhor Jesus. Não, é um a um. É muito perigoso quando a gente vê cristãos entoarem valores políticos que podem ser assim, algo que dê aderência para ditaduras e para outras coisas mais. É muito perigoso quando a igreja é usada para isso, para que movimentos políticos sejam de direita, seja ditadura, seja de esquerda, marxista também. É muito perigoso quando a gente começa a gostar dessas coisas. Não é a função da igreja se meter nisso. É a função da igreja proclamar a lei, seja quem é de esquerda ou de direita. Você é pecador porque você é de esquerda e fica defendendo o ateísmo. Você é pecador porque você é de direita e fica defendendo o capital. A igreja tem que estar isenta dessas discussões e proclamar a lei e o evangelho para o mundo. E não ficar se enquadrando dentro daquilo que ela acha que pode salvar os valores, entre aspas, da família. Não é função da igreja isso. Falar de família e salvar a família, primeiro vamos salvar as famílias da nossa igreja. Quando todo o cristianismo mostrar que o marido não trai mulher, mulher não trai marido, não tem divórcio, aí a gente vai ter moral de falar para o mundo, vocês querem acabar com a família. Não, quem está acabando com a família somos nós mesmos. Então,
Vamos ajeitar o quintal da igreja primeiro, para depois apontar para o mundo, para os gays, para quem quer que seja que a gente possa de apontar que está acabando com a família. Que não é verdade. Quem acaba com a família somos nós mesmos. Não é os que estão fora da igreja que estão acabando, não. É os próprios cristãos, né, os nossos jovens, que não veem mais diferença em transar fora do casamento. Né? E é pecado. Vai ter uma diferença de definição de casamento, mas você não está casado, não é reconhecido como casal, não pode ter relação sexual. E às vezes a gente acha que pode, mesmo dentro. A gente está acabando com a própria família dentro da igreja. Então, o que fazem fora é menos preocupante com o que acontece dentro da igreja. O primeiro desafio do homem cristão é preservar a família dentro da igreja. Deixa os outros para lá. As leis dos homossexuais, deixa para lá. A nossa preocupação é nós aqui primeiro. Depois a gente vai se preocupar com os demais. Primeiro a própria casa, né? Vamos então agora para as fases da vida do homem. Né? Nós entramos agora. O que o Novo Testamento fala das fases da vida do homem? Isso ainda é ativo hoje. A Bíblia fala na fase de bebê. Eu não vou ficar falando os termos hebraicos, grego, né? Tem o bebê, que vai da concepção até o desmame. Olha que engraçado, o bebê, ele já vale como ser humano na concepção. Por exemplo, em todos os países da Ásia, incluindo os judeus, os hebreus, quando você completa 1 ano de nascimento, ocidentalmente falando, seu aniversário de 1 ano já é o de 2. Então, quando eu fiz 1 ano, né, tinha que ter um bolo e tinha lá uma vela de 2. Eu não fiz o primeiro 1 ano de nascimento. Eu fiz 2. Porque o japonês conta a concepção como valendo. Então, quando você nasce, é o seu aniversário praticamente de 1 ano, simbólico, né? Como se a gestação fosse de 12 meses. Então, nasceu é festa. 1 ano de vida. Paga a velhinha. Nasceu. 1 ano. Então, vale antes. Eu acho que esse valor oriental é muito melhor para a gente defender, atacar o aborto, por exemplo. Porque nasceu já é 1 ano, não é 0, e aí vai completar 1 ano depois. É isso que a Bíblia fala. A concepção já vale. E a gente vê isso em vários salmos, né? De forma maravilhosa tu me geraste. Salmo 51, né? Eu fui concebido em pecado, ou seja, eu já era um ser humano, em várias partes da Bíblia. Então há essa fase de bebê. Bebê pode ter fé? Bebê reconhece Jesus como Salvador? Pela ação do Espírito Santo. É o mistério da fé. Não tem como explicar. O bebê aqui, ó, do Gude, ele reconhece o Gude como pai?